Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos resolver exercícios sobre relações de Girardi. Bom, então vamos ao primeiro exercício. Se R1, R2, R3 é o conjunto solução da equação 2x ao cubo mais 5x quadrado mais 8x mais 11 igual a zero, então calcular R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais R3 ao quadrado. Muito bem, pessoal, então temos aqui uma equação no terceiro grau, portanto ela possui três raízes aí, que nesse caso é R1, R2, R3. Para a gente resolver esse exercício, a gente vai utilizar então as relações de Girardi. Então, a primeira relação de Girardi é a soma das raízes, R1 mais R2 mais R3, que vai ser igual a menos B sobre A. No caso aqui, o B vale 5, o A vale 2, temos o C que vale 8 e o D que vale 11. Tudo bem? Bom, pessoal, então temos aqui que R1 mais R2 mais R3 é igual a menos 5 sobre 2. A segunda relação de Girardi, pessoal, então vai ser R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3, que vai ser igual a C sobre A. Portanto, temos aqui C sobre A é igual a 8 sobre 2. Tudo bem? Portanto, temos aqui 4. E ainda temos o produto das raízes, R1 vezes R2 vezes R3 igual a menos D sobre A. Portanto, temos aqui menos 11 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as três relações de Girardi da equação do terceiro grau. Tudo bem, pessoal? Sempre lembrando, né, que você começa aqui com o sinal negativo, menos, depois mais, depois menos, nesse caso aqui da equação do terceiro grau. Bom, pessoal, então para a gente determinar então quem é R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais R3 ao quadrado, a gente vai então utilizar a primeira relação de Girardi, que é a soma das raízes, tá? E vamos elevar ao quadrado, tá? Então temos aqui R1 mais R2 mais R3 ao quadrado, tudo bem? Bom, pessoal, então vamos chamar aqui R1 mais R2, vamos chamar aqui de W, por exemplo, tá? Então nós vamos ter aqui W mais R3 ao quadrado, tudo bem? Então, produto notável, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, tudo bem? Fazendo a substituição do W, temos então R1 mais R2 ao quadrado, mais duas vezes R3, que multiplica W, que no caso aqui é R1 mais R2, mais R3 ao quadrado. Tudo bem? Produto notável novamente, pessoal. O quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Mais, agora fazendo a multiplicação distributiva aqui, pessoal. 2R3 vezes R1, temos aqui então 2R1, R3. E 2R3 vezes R2, temos 2R2, R3. Tudo bem? Mais R3 ao quadrado. Bom, pessoal, então podemos fazer o seguinte. R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais R3 ao quadrado. E os outros termos eu posso colocar o 2 em evidência. Então temos aqui 2 que multiplica R1, R2 mais R1, R3 mais R2 vezes o R3. Tudo bem, pessoal? Essa expressão, então, é o quadrado, então, desse terno de elementos aqui, R1 mais R2 mais R3 ao quadrado. Muito bem, pessoal, então é o seguinte, o R1 mais R2 mais R3, a gente sabe que vale, então, menos 5 meios, tá? Então, vamos fazer a substituição aqui, menos 5 meios ao quadrado, é igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais R3 ao quadrado, mais duas vezes. Bom, pessoal, essa expressão aqui, ele é a segunda relação de Girardi aqui, que vale 4 nesse caso. Então, temos aqui 2 vezes 4. Tudo bem? Bom, pessoal, então, segue aqui que R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais R3 ao quadrado é igual menos 5 meios ao quadrado é 25 quartos. E esse 2 vezes 4 é 8, vem para cá, menos 8, certo? Bom, então concluímos que R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais R3 ao quadrado é 25 quartos menos 8, que é igual a menos 7 quartos. E concluímos, então, esse exercício. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, vamos ao próximo exercício. Bom, pessoal, então, resolver a equação
x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 3 igual a zero, sabendo que uma raiz é dupla, tá? Ou de multiplicidade 2. Muito bem, pessoal, então, para a gente resolver esse exercício, a gente vai utilizar, então, as relações de Girardi. Suponha, então, que x1, x2 e x3, tá, sejam as raízes, então, dessa equação, tudo bem? Então, pelas relações de Girardi, temos que x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b sobre a. Portanto, temos aqui menos 5 sobre a, que é igual a 1, tá? Então, portanto, temos aqui 5. Tudo bem, pessoal? Quem que é o b nesse caso? É o segundo elemento aqui, ó. Veja, temos o a igual a 1, o b igual a menos 5, o c igual a 7 e o d igual a menos 3, tá? São todos os coeficientes dessa equação do terceiro grau. Temos ainda, né, a soma dos produtos das raízes, tá? Então, temos aqui x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, que é igual a c sobre a. Nesse caso, pessoal, então é 7 sobre 1, portanto, é 7 a resposta. E o produto das raízes é x1 vezes x2 vezes x3 é igual a menos d sobre a. Portanto, menos 3 dividido por 1, portanto, mais 3. Bom, pessoal, então segue da primeira relação de Girardi, que x1 mais x2 mais x3 é igual a 5, certo? Então, como temos aqui uma raiz dupla, então vamos supor que x2 é igual a x3, certo? Portanto, temos aqui x1 mais x2 mais x2, tá? Igual a 5. Portanto, temos aqui x1 mais 2 vezes o x2 igual a 5. Isolando x1, temos x1 igual a 5 menos 2x2. Essa equação aqui, pessoal, eu vou utilizar para substituir na segunda relação de Girardi. A segunda relação de Girardi é essa daqui, né? x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3. Então, no lugar do x3, pessoal, eu vou colocar o x2, tá? Por causa dessa relação de igualdade que o enunciado deu, certo? Que eu tenho aqui uma raiz dupla, tudo bem? Então, temos aqui x1, x2 mais x1 vezes o x3, que no caso agora vale x2, tá? Mais x2 vezes x2, igual a 7. Portanto, pessoal, temos, olha só, x1 vezes x2 mais x1 vezes x2. Temos aqui duas vezes o x1, x2, mais x2 ao quadrado, pessoal, que é o x2 vezes x2, igual a 7. Tudo bem, pessoal? Bom, então eu vou utilizar essa segunda equação para a gente descobrir o valor de uma dessas incógnitas aí, tudo bem? O que eu vou fazer, pessoal? Então, eu vou substituir essa equação na segunda aqui, tudo bem? Então, vamos ver como é que fica essa resolução. Bom, pessoal, então, substituindo aqui essa equação 1 na equação 2, temos o seguinte: 2 que multiplica x1, que no caso aqui é 5 menos 2x2, tá? Que multiplica x2 mais x2 ao quadrado igual a 7. Muito bem, pessoal, então a multiplicação distributiva eu posso escrever assim, ó, 2x2 que multiplica 5 menos 2x2 mais x2 ao quadrado igual a 7. Agora sim, a multiplicação distributiva, 2x2 vezes 5, 10 vezes o x2, tudo bem? E 2x2 vezes menos 2x2 é menos 4x2 ao quadrado, mais x2 ao quadrado igual a 7. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, então vamos organizar essa equação e ela vai ficar da seguinte maneira. Menos 4x2 ao quadrado com mais x2 ao quadrado, temos aqui menos 3x2 ao quadrado, tudo bem? Mais 10x2 menos 7 igual a 0. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, então, temos aqui uma equação do segundo grau e a gente pode resolver, então, pela fórmula de Bhaskara, certo? Bom, então, temos aqui que o delta dessa equação do segundo grau é b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, temos aqui que o delta vai ser 10 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes menos 7. Tudo bem, pessoal? Temos aqui o a, o b e o c. Então, temos aqui que delta é igual a 100 menos 84. Portanto, delta vale
16. Bom, então pela fórmula de Bhaskara, temos aqui que x2 vai ser igual a menos b mais e menos raiz de delta dividido por 2a. Portanto, x2 vai ser menos b, pessoal, então menos 10, mais e menos raiz de delta, então raiz de 16, dividido por 2 vezes a, no caso 2 vezes menos 3. Tudo bem, pessoal? Então temos aqui que x2 é igual a menos 10 mais e menos 4 dividido por menos 6. E aqui, pessoal, vamos então encontrar duas raízes aqui, tá? Então, x2' vai ser menos 10 mais 4, que é menos 6, dividido por menos 6 é igual a 1. E temos x2, duas linhas, vai ser menos 10 menos 4, menos 14. Menos 14 por menos 6, então temos aqui a fração 7/3. Bom, pessoal, então a pergunta é: qual dos dois x2 é válido aí para a equação original? Então a gente vai ter que fazer o teste, pessoal, substituindo esses valores lá na equação original, tá? Se a sentença for uma sentença verdadeira, então encontramos a raiz. Então vamos começar substituindo 7/3. Bom, pessoal, então temos a equação, né, x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 3 igual a 0, certo? Então, substituindo 7/3, pessoal, temos aqui 7/3 ao cubo menos 5 que multiplica 7/3 ao quadrado mais 7 vezes 7/3 menos 3. Tudo bem, pessoal? Então, tranquilo? Temos aqui, então, 343 sobre 27 menos 245 sobre 9 mais 49/3 menos 3 igual a 0. Bom, pessoal, então resolvendo essas frações, temos aqui menos 32 sobre 27 igual a 0, tá, pessoal? O que é falso, tá? Então, é uma sentença falsa, portanto, 7/3 não é uma raiz da equação original aqui do exercício, tudo bem? Agora, vamos substituir o x2 igual a 1, tá? E vamos verificar, então, o que acontece. Temos aqui, então, pessoal, 1 ao cubo menos 5 vezes 1 ao quadrado mais 7 vezes 1 menos 3 igual a 0. Portanto, temos aqui 1 menos 5 mais 7 menos 3 igual a 0. E chegamos aqui que 0 é igual a 0. Portanto, é uma sentença verdadeira. Portanto, pessoal, concluímos aí que x2 igual a 1 é uma raiz da equação. Muito bem, então quem são as outras raízes x1 e x3, pessoal? Então, basta a gente efetuar a substituição nas equações, certo? Bom, pessoal, então, temos aqui as equações, certo? E vamos substituir o x2 igual a 1, tá? Então, na primeira equação aqui, temos que x1 é igual a 5 menos 2 vezes o x2, que é 1, tá? Então, 2 vezes 1. Portanto, descobrimos aqui que o x1 é igual a 5 menos 2, que é igual a 3, tá? Então, o x1 é igual a 3. Muito bem, pessoal. E agora, para descobrir o valor do x3, vamos utilizar a terceira relação de Girard aqui. Então, x1 vale 3, tá? O x2 vale 1 e o x3 eu quero descobrir quem é, tá? E igual a 3, tudo bem? Então, 3 vezes 1, 3, tá? Então, temos aqui que x3 é igual a 3 dividido por 3. Portanto, pessoal, concluímos aqui que x3 é igual a 1. Portanto, pessoal, o conjunto de solução dessa equação é 1 e 3. Bem, pessoal, tranquilo? Só lembrando, né, que as raízes x2 igual a 1 e x3 é igual a 1 é justamente, né, porque a gente partiu aí da ideia de que essa raiz é dupla, tudo bem? É de multiplicidade 2, tudo bem? Então, nem precisaria ter calculado aqui essa terceira relação de Girard, porque a gente já sabia desde o início, né, que a raiz x2 é igual a raiz x3. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!